Modelos cosmológicos. Então, existem basicamente 4 tipos de modelo: o estático, o estacionário, o expansivo e o cíclico. Esses dois aqui vocês vão ver que, apesar dos nomes parecerem sinônimos, existe uma pequena diferença. Vamos falar sobre o universo estático. O universo estático, que inclusive o Newton defendia isso ferozmente, dizia o seguinte: ó, ele aceita o princípio cosmológico perfeito. Ou seja, se o universo no passado era assim, uma galáxia aqui, uma aqui, outra aqui, hoje o universo é do mesmo jeito e no futuro ele vai ser a mesma coisa. Ou seja, que o universo não sofre modificações com o passar do tempo. Quais foram as hipóteses que o Newton imaginou para elaborar essa teoria? 2 coisas inicialmente sobre o universo. Ele achava que o universo era infinito e que havia uma distribuição homogênea de estrelas e de galáxias. E sobre a luz, ele achava que a velocidade da luz era infinita. Ele se baseou nessas coisas. O universo é infinito, homogêneo, e a velocidade da luz é infinita. E aí vem a pergunta: será que o universo é mesmo estático? Olha, imagina que isso daqui fosse uma floresta, isso daqui representasse árvores na floresta, e eu estou lá no meio da floresta. Tem poucas árvores aqui, eu olho aqui para fora e vejo o painel luminoso lá fora. Aí crescem mais árvores e eu continuo no meio da floresta. Percebe que a hora que eu olhar para lá, ainda consigo ver, agora com mais dificuldade, mas ainda consigo ver o painel lá. Eu continuo lá, só que agora nascem mais árvores. E pode ser que nascem tantas árvores que para qualquer lado que eu olho, eu só vejo árvore. Eu não consigo ver o painel lá fora. Quer dizer, eu não consigo mais ver fora da floresta. Tem tanta árvore para cá, eu não consigo ver fora da floresta. O paradoxo, então, do Olbers sobre esse assunto. Se eu fizer a hipótese de que o universo é infinito e a distribuição é uniforme de estrelas, está aí a distribuição das estrelas. Significa o seguinte: se o universo é infinito e a distribuição é uniforme, para qualquer lado que eu olhar, em algum instante vai aparecer uma estrela na minha frente. Você fala: mas aqui, ó, eu posso olhar aqui assim, e olha, passa por lá. É infinito. Se é infinito, aqui vai ter uma outra estrela. Então percebe que, se o universo for infinito e houver uma distribuição uniforme, não tem jeito de eu olhar para fora daquele grupo, daquela região. Eu sempre vou acabar olhando para uma estrela. Mas aí vem uma conclusão bastante interessante. Se para qualquer lado que eu olho e eu vejo uma estrela, o céu de noite não pode ser escuro, porque para qualquer lugar que eu olho vai ter uma estrela. Portanto, o céu deveria ser claro à noite. Alguma coisa está errada, porque não é. Não é claro, é escuro. Então, para achar uma solução a isso, o Kelvin imaginou o seguinte: bom, tudo bem, diz o Olbers, né, que o céu deveria ser claro à noite se a distribuição é uniforme e o universo é infinito. Mas não é. Como não é, eu vou tentar explicar. Estou eu aqui e tem estrelas aqui, mais ou menos distribuídas uniformemente. Mas como não é infinito, eu consigo ver lá para fora. Bom, pode ser que eu tenho aqui um monte de estrelas. Acontece que essas estrelas estão tão longe e o universo é tão jovem que
A luz das esteiras que estão aqui ainda não chegaram até onde eu estou. De modo que quando eu olho para cá, para mim parece escuro, porque a luz daquela esteira ainda não chegou. Ou seja, ou o universo é finito, ou então a idade do universo é finita. Só que para isso, é claro que eu tenho que fazer uma hipótese que vai contra uma das hipóteses do Newton. Lembra que a hipótese dele era que a velocidade da luz era infinita. Se a velocidade da luz é infinita, então a luz que está aqui já deveria ter chegado aqui imediatamente quando o universo foi formado. Então percebe que eu faço um grupo de hipóteses e verifico depois que, para justificar aquelas hipóteses, eu não posso ter, por exemplo, todas elas ao mesmo tempo. E existem algumas evidências de que o universo não é estático. Quando eu olho para uma galáxia, eu tenho certeza que aquela galáxia deveria ser azul, e pelo telescópio eu vejo que a galáxia é vermelha. Por quê? Por causa do universo em expansão. Então o que acontece é o seguinte. Lembra que nós tínhamos falado que tinha um sininho tocando aqui de 1 em 1 segundo, só que ele ia se deslocando para cá, e conforme ia se deslocando, ia batendo de 1 em 1 segundo. Então do lado de cá as ondas ficavam mais comprimidas, enquanto que do lado de cá as ondas ficavam mais espalhadas, de tal forma que esse observador aqui, que estivesse na direção para a qual a fonte estivesse se deslocando, ia receber as ondas mais juntinhas uma da outra, quer dizer, a frequência da recepção ia ser maior do que a frequência de emissão, então o som pareceria mais agudo, enquanto que para esse observador aqui, do qual a fonte parece estar se afastando, as ondas iam chegar mais afastadas, portanto com uma frequência de recepção menor que a frequência da emissão, e portanto o som parece mais grave. Ou então, se no caso a gente estiver falando com a luz que vem para cá fica com um comprimento de onda menor, portanto ela fica mais azulada, e para esse observador aqui, como a fonte está se afastando, a luz fica com comprimento de onda maior, portanto mais avermelhada. Então é isso que nós tínhamos visto, que era o efeito Doppler-Fison. Vimos que era perfeitamente possível determinar a velocidade com que a fonte estava se deslocando, medindo, sabendo, né, o comprimento da onda emitida e o comprimento da onda recebida. Então, no caso de galáxias, é isso que a gente tem. Ao invés de botar o meu olho aqui, quando eu estou olhando para a galáxia, eu ponho aqui um prisma, a luz vai atravessar o prisma, vai se decompor e aparece aqui assim. Se essa galáxia estiver em repouso, eu tenho um espectro de repouso. Se a galáxia estiver aqui se deslocando, e como é que eu sei que ela está se deslocando? Porque o espectro fica deslocado. O vermelho que deveria bater aqui, bate lá. O violeta que deveria bater aqui, bate lá. Então, quando houver um deslocamento do espectro observado com relação ao espectro em repouso, existe, o que a gente verifica é que na prática o desvio é sempre para o vermelho. Isso indica que as galáxias todas estão se afastando da gente. Você vai falar, mas caramba, acabou de falar agora há pouco que a nossa galáxia vai bater com a galáxia de Andrômeda lá. Como é que uma está se afastando da outra? Em escala cosmológica. Em escala local, são aquelas exceções que nós tínhamos falado. Então, a expansão do universo ocorre em escala cosmológica, em escala muito grande. Em escala muito pequena, posso ter uma galáxia de encontro com a nossa, por exemplo. Com isso, então, eu consigo determinar o tal do redshift que nós tínhamos falado, como sendo a diferença entre os comprimentos de onda emitido e refletido, dividido pelo comprimento de onda emitido, e verificando então que quando a velocidade é muito pequenininha, então eu posso determinar a velocidade da expansão segundo esta formulinha aqui. Se por outro lado a velocidade for muito grande, esta fórmula não vale, eu tenho que utilizar a fórmula de relatividade.
da teoria da relatividade. Vamos ver a lei do Hubble. O Hubble pesquisador, não é o Hubble telescópio. Ele verificou que uma galáxia da Virgem estava mais ou menos a 78 milhões de anos-luz de nós. A distância ele conseguia determinar ou através de observação de supernovas. Lembra que a supernova tinha um brilho máximo com magnitude por volta de menos 19. Então, se a gente sabia qual era a magnitude no brilho máximo, e a gente media a magnitude aparente a partir da formulinha do mamão, né, do módulo de distância, emínio menos emão, aqueles 5 vezes o logaritmo da distância menos 5, ou tinha distância até o astro. Então ele sabia a distância. Ele verificou que, lá no telescópio dele, tinha uma escala aqui do espectro de alguma coisa em repouso. Quando ele observava o espectro da galáxia, percebe que aparecem 2 risquinhos aqui do espectro. E esses 2 risquinhos aqui estão deslocados com relação a esse daqui, que deveria ser. Observando, por exemplo, o quanto deslocava, já que ele sabia a distância, ele determinou esta velocidade aqui, 1.200 km por segundo. Aí ele observou uma outra galáxia na constelação da Ursa Maior, a 1 milhão de anos-luz de distância. E verificou que daquela galáxia, aquelas mesmas linhas que deveriam estar aqui, se deslocaram para cá. Deslocaram mais do que aqui. Percebe que aqui deslocou só um pouquinho. Então, quando ele determinou aqui esse desvio, ele aplicou aquelas fórmulas lá do Doppler-Fizeau e chegou à brilhante conclusão que aquela galáxia estava se deslocando a 15.000 km por segundo, se afastando da gente. Aí a galáxia na constelação da Coroa Boreal, a 1.400.000 km, e aqueles 2 risquinhos que deveriam estar por aqui se deslocaram bastante aqui. Então, ele medindo este comprimento de onda e o comprimento de onda que deveria ser, ele obteve a velocidade de fuga, 22.000 km por segundo. E assim para frente, ele foi pegando galáxias cada vez mais distantes e verificou que quanto mais distante a galáxia era, maior era o deslocamento das linhas espectrais e maior era a velocidade com que a galáxia se afastava da gente. Aqui ele colocou a distância até a galáxia, então é isso aqui, ó. Então ele colocou aqui a distância até a galáxia, e aqui ele colocou a velocidade com que a galáxia está se afastando da Terra. Velocidade radial da galáxia. E bom, então para cada uma daquelas galáxias que ele fez, ele foi colocando a distância e a velocidade, de um ponto aqui assim. E foi fazendo isso aqui, então, para diversas galáxias. E chegou à brilhante conclusão que a velocidade com que a galáxia se deslocava era proporcional à distância. Ou seja, quanto mais distante, maior a velocidade de deslocamento, maior a velocidade de afastamento. Por que elas estão se afastando? Bom, uma das hipóteses é que, bom, lembra que a gente imagina que teve o Big Bang? Então, se teve o Big Bang, o universo tem expansão. Então, por causa de uma grande explosão, por causa de uma Big, de uma Bang, essas galáxias estão se afastando uma das outras. E foi aí então que ele elaborou a leizinha dele. E a lei que ele chegou é essa, que a velocidade de expansão é proporcional à distância. Essa constante H é a constante de Hubble, e que, bom, por mais que a gente queira, a gente ainda não tem certeza absoluta de quanto ela vale. Então a gente costuma adotar que vale mais ou menos 70 km por segundo por megaparsec. Se eu colocar as distâncias aqui em parsec e a constante 70 aqui, a velocidade que a gente vai obter é em quilômetros por segundo. Legal essa lei. Por que ela é legal? Ela é legal porque agora, se eu souber em que velocidade uma galáxia está se afastando, eu sei a que distância ela se encontra da gente. Bom, aqui é um novo método de
de determinada distância até a galáxia. Basta medir a velocidade com que ela está se deslocando. Aí tem uma outra coisa interessante. Olha, já que essa linha aqui é uma linha reta, eba, vamos chegar até aqui quando a velocidade for igual à velocidade da luz. O que o Einstein fala? Que a velocidade da luz é a maior velocidade que pode existir. Então não pode existir velocidade maior. Se não pode existir velocidade maior, o que acontece? Aqui é o fim do universo. Porque se estivesse mais longe, a velocidade seria maior. Portanto, acabou. Lá não tem universo. O universo é só até aqui. De conclusão, eu posso determinar. É só pegar aqui na equação do Hubble, botar a velocidade V como sendo a velocidade da luz e descobrir qual é o raio do universo. E parece bonitinho. Até quando verificaram que tudo bem, muito bonitinho, bonitinho, bonitinho. Só que quando o Hubble começou a observar, agora o Hubble telescópio, começaram a verificar que aquela curva lá não era retilínea para sempre. A partir de um certo ponto aqui, ela ficava bem menos do que a gente pode imaginar de uma linha reta. E era uma linha que nunca chegava lá. Ainda bem. De modo que a teoria da relatividade do Einstein continua valendo. De que a velocidade da luz é a maior velocidade possível do universo e nenhum corpo material pode atingi-lo. Só que percebe que daqui para frente, esta lei já não vale mais. Bom, aí daqui para frente a lei complica um pouquinho, para nós não está interessando no momento. Então, o que nós temos é isso aqui. Está aqui o nosso universo. Imagina que está aqui a nossa galáxia. Essas galáxias mais ou menos próximas de nós estão se afastando com uma certa velocidade. Se eu pegar galáxias mais distantes, a velocidade com que eles se afastam é maior. Se eu pegar galáxias ainda mais distantes, a velocidade com que elas se afastam é maior. Portanto, quanto mais longe, com mais velocidade, as galáxias se afastam da gente. Agora, eu coloquei aqui a nossa galáxia. E a nossa galáxia, tudo está fugindo. Mas se, ao invés de ser a nossa galáxia, como universo, nós estamos considerando que é um universo que tem aquelas características de princípio cosmológico, não importa se isso daqui for a nossa galáxia ou se nós estivermos, um observador fundamental, estiver em qualquer outra galáxia. De qualquer outra galáxia, ele vai ver que as galáxias estão fugindo dele. Portanto, a impressão que a gente tem é que o universo realmente está em expansão. E você imagina isso da seguinte forma. É claro que eu teria que desenhar um universo tridimensional expandindo. Só que, bom, é meio difícil de imaginar como desenhar um universo tridimensional expandindo. Então, eu vou desenhar primeiro um universo que imagine que esteja sobre a superfície de uma bola. Então, imagina um universo onde uma formiguinha só pode andar em cima da superfície de uma bola. E sobre essa bola, eu vou marcar diversos pontinhos. E agora, aquela bola vai aumentando de tamanho. Percebe que, se a formiguinha for isto daqui, ela está aqui, esta galáxia foi para lá, esta foi para lá, esta foi para lá. Essa galáxia foi mais para lá, mais para lá, mais para lá. De modo que, desta formiguinha aqui, todos os pontos parecem que estão se afastando. Mas tudo bem. Se ao invés de a formiga for isso daqui, se a formiga fosse isso, do mesmo jeito, tudo continua afastando. Então, isso que indica um universo sobre a superfície daquela bola, um universo onde tudo se afasta de qualquer que seja o ponto que você adotar como origem. Eu teria que fazer isso
no espaço tridimensional. Só que tem um probleminha, porque percebe? Aqui eu desenhei uma superfície bidimensional, expandindo num universo, num espaço tridimensional. Só que nós já sabemos que o nosso universo é pelo menos tridimensional. Como é que eu vou representar uma bola no universo tridimensional expandindo? Expandindo para onde? Para a quarta dimensão. Essas galáxias aqui, que estão circundadas aqui, certamente não vai dar para vocês verem, mas tem uns pontinhos aqui dentro, com muito boa vontade, vocês vão conseguir imaginar. Então, esses pontinhos que estão aqui dentro são galáxias que têm um alto valor do redshift, ou seja, a velocidade com que eles estão se deslocando é muito grande, de modo que esta fórmula, inclusive, nem pode ser aplicada, porque esta fórmula só vale quando as velocidades envolvidas não são muito grandes. A gente tem que aplicar aquela fórmula mais completa. Vamos ver esse negócio de expansão em dimensão adicional. Isso é uma coisa que deixa a gente pensando. Imagina que eu estivesse aqui no universo, e o meu universo é só sobre a superfície. Quem estiver aqui assim, só consegue enxergar para frente ao longo da superfície. Não consegue olhar nem para cima, nem para baixo, para o lado ou para trás. Imagina que nesse universo aqui, fosse um universo onde existe uma formiguinha que só anda sobre a superfície, só vê ao longo da superfície. E aqui eu tivesse uma ponta de uma agulha. Imagina que daqui fosse uma bexiga. E aqui tem uma ponta de uma agulha. Esta formiguinha não tem a mínima ideia de que lá tem uma ponta de agulha. Por quê? Porque ela não sabe olhar para cima. Ela só pode olhar ao longo da superfície. Aí o universo dela aumenta de tamanho. Percebe que, conforme aumenta de tamanho, de repente apareceu matéria no universo dela. Por quê? Porque ele não podia ver essa agulha aqui. Como o universo dele cresceu, chegou até a agulha, essa agulha nasceu a partir do nada. Para ele, nasceu a partir do nada. Para nós que estamos vendo aqui de fora, a gente já viu a agulha lá, mas a formiguinha não podia ver. Então, pensa aqui, houve um aparecimento de matéria a partir do nada, a criação a partir do nada. Aparentemente, para ele. Então, a geometria do universo. Lembra que nós já vimos, que falamos já várias vezes, que quando a gente lançava uma pedra na Terra, dependendo da velocidade, a pedra podia ir muito longe, a luz sempre escapava da Terra. Quando a gente fazia experiência na Lua, as velocidades podiam, com as mesmas velocidades, as alturas alcançadas eram muito maiores, só que a luz sempre escapava. Havia alguns corpos com uma massa tão concentrada que nada que eu jogasse para cima conseguia subir muito, voltava, e nem a luz conseguia escapar. E lembra que isso nós tínhamos chamado de buraco negro. Lembra que nós tínhamos falado que a atração gravitacional nesses buracos negros era tão intensa que nem a luz conseguia escapar. A atração gravitacional puxava a luz para baixo. Olha só. Lembra que pela lei do Newton, quando eu tenho duas massas separadas por uma certa distância, aparece uma força entre elas, dada por aquela fórmula lá, a constante da gravitação universal, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, dividido pelo quadrado da distância. Imagina a seguinte situação. Imagina que aqui é um corpo, um buraco negro. E aqui é o fóton de luz que nós estamos querendo jogar para fora do buraco negro. Então, aqui é um fóton. Fóton não tem massa. Portanto, a massa é zero. Vamos aplicar a lei do Newton. A força atuante entre o buraco negro e o fóton
vai ser dado por G vezes a massa do buraco negro, vezes a massa do fóton, dividido pelo quadrado da distância. Ué, mas se a massa do fóton é zero, não importa quanto vale isso, quanto vale isso, quanto vale isso, a força está zero. Portanto, não existe atração coisíssima nenhuma entre o buraco negro e a luz. Por que não tem? Não pode ter atração gravitacional, pelo simples motivo que o fóton não tem massa. Portanto, não vale, não tem força atuante entre eles, simplesmente porque a massa do fóton é zero. Portanto, a força gravitacional é zero. Temos que dar uma outra explicação. E aí então começa a coisa interessante. Imagina que tem aqui um universo e que esse universo fosse totalmente vazio e um raio de luz andasse por esse universo. Bom, primeiro, a gente define o seguinte: geodésica é a trajetória que a luz realiza. Se o universo for tudo vazio, diz o Einstein que a geodésica é uma linha reta. Essa é uma geometria chamada geometria plana, também chamada de geometria euclidiana. O universo é plano, no seguinte sentido: a geodésica é uma linha reta. Valem alguns postulados que por um ponto qualquer fora da reta dada, só existe a possibilidade de passar uma e uma única paralela. Se eu tiver um triângulo nesse plano, nesse universo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se eu tiver uma circunferência de raio R, o perímetro da circunferência é 2πr, da sua área πr ao quadrado. Se, no entanto, o universo, ao invés de ser plano, fosse um universo esférico, a geodésica seria um grande arco de circunferência. Se tiver um ponto aqui fora, não existe nenhuma linha que passa por ali que seria uma linha paralela. Por quê? Porque a distância vai mudando. Se nesse universo eu desenhar um triângulo, que ele não vai ter lados retos, vai ter lados curvos, a soma dos ângulos internos vai ser maior do que 180. E se eu desenhar uma circunferência, o comprimento da circunferência vai ser menor do que 2π vezes este raio medido ao longo da superfície. Isso porque, ó, está vendo, a superfície está aqui, o R que eu meço é esse daqui, mas na verdade o raio da circunferência é este daqui, que é menor do que isso daqui. Quando o universo é um universo esférico, a gente diz que a curvatura é positiva. Quando eu tenho um universo cuja curvatura é negativa, é um universo que parece a sela de um cavalo. E a geodésica é uma linha que passa por aqui, assim, uma das geodésicas. Nesse universo, se eu tiver um ponto aqui fora daquela geodésica, eu consigo passar um monte de linhas que são paralelas a essa linha dada. Então vocês conseguem ver, porque pensar que fala, mas que não está paralelo, é que não parece paralelo, mas está curvo. Então a distância aqui acaba sendo realmente a mesma em qualquer lugar. Nesse universo, se eu traçar um triângulo, a soma dos ângulos internos dá menos 180, precisa traçar um triângulo formado por 3 geodésicas, sempre. A soma dos ângulos internos dá menos 180 e o comprimento da circunferência traçado aqui vai dar mais do que 2πr. Afinal, qual é a geometria do universo? Então, imagine que eu tivesse aqui um universo totalmente plano. Imagine, só para facilitar,
que na sala aqui, eu vou esticar uma rede de pesca bem levinha e bem esticadinha. Vou colocar aqui um torrão de açúcar e colocar aqui uma formiga. Pensei que essa formiga, para chegar até o torrão, vai seguir essa linha reta até chegar até aqui. Agora, imagine que maldosamente eu coloco aqui no meio uma grande bola de chumbo, fazendo com que aquela linha fique totalmente deformada. E a formiguinha, para chegar daqui até aqui, tem que seguir esta linha malucona aqui assim. Diz. O Einstein diz que se o universo fosse totalmente vazio, sem massa nenhuma, as geodésicas do caminho da formiga aqui, na verdade o caminho da luz, seriam linhas retas. Quando neste universo eu coloco uma massa, essa massa deforma as geodésicas do espaço, fazendo com que então as geodésicas, quer dizer, o caminho percorrido pela luz, deixe de ser linha reta. Bom, percebe que então as geodésicas são curvas, não porque a massa está atraindo a luz, mas porque a massa está deformando a geometria do espaço. Em outras palavras, quando eu tenho um espaço vazio, as geodésicas são retilíneas. Quando eu tenho uma massa colocada aqui, as geodésicas se deformam. Quando aqui eu colocar uma massa tão grande, mas tão grande, que é um buraco negro, as geodésicas vão ser super deformadas. Então, isto daqui, que muita gente fala que é a representação de um buraco negro, não é a representação de um buraco negro, é a representação da deformação do espaço causada pela presença de um buraco negro. Conclusão. Imagine que isso daqui fosse um buraco negro. E aqui está aquilo que a gente chama de horizonte de eventos. O que é horizonte de eventos? É a superfície que delimita a região do espaço em torno de um buraco negro, de modo que qualquer corpo, inclusive a luz, se entrar nesse horizonte de eventos, não mais pode sair. Aí vem a pergunta: para que definir esse horizonte de eventos? Por um motivo. Qual é o tamanho do buraco negro? Eu não sei. Lembra que pelo que nós vimos, o buraco negro vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo, e a gente não consegue imaginar que tipo de mecanismo seria capaz de parar aquela contração. Então, depois que o buraco negro se formou, teoricamente ele continua diminuindo. Pelo menos eu acho. Não tenho informação. O que eu sei é que existe uma região aqui em volta, o tamanho do buraco negro eu não sei, mas tem uma região aqui em volta, a partir da qual qualquer coisa que entrar lá, cai no buraco negro. Então eu não sei se quando entrou aqui já é buraco negro. Eu só sei que aqui é o horizonte de eventos. Entrou aqui, não sai mais. Vai cair no buraco negro. Agora, se o buraco negro começa aqui ou lá, isso eu já não sei. Agora, tudo que passa lá por perto cai no buraco negro? Não. Eu posso ter um foguete que passa por aqui assim, ele vai sofrer um desvio, mas se ele tiver velocidade suficiente, ele vai embora e não cai no buraco negro. Se a velocidade dele não for suficiente, ele acaba caindo lá. O buraco negro consegue absorver toda a matéria que bate nele ou toda a matéria que está lá num certo entorno, mas não vai engolir tudo que existe no universo. Ai, eu estou desolado da vida. Estou desolado da vida e quero me suicidar. Só que eu quero fazer um suicídio teatral. Não quero um suicídio banal. Então, eu vou me suicidar lançando-me num buraco negro. Então tá aí, ó. Vou de
foguete até perto de um buraco negro, aí eu pulo do foguete. Tchau, mundo, e pulo. Acontece que como a matéria no buraco negro está concentrada numa região muito pequenininha, a aceleração da gravidade varia muito por pouquinho de diferente que a gente está subindo. Então é isso aqui, ó. Aqui no meu pé, a aceleração da gravidade vai ser maior do que na minha cabeça. Como o meu pé cai mais depressa do que a minha cabeça, eu começo a ficar cada vez mais esbelto. Até que chega uma hora que eu toco no buraco negro. A hora que eu toco no buraco negro, o pé para e o resto vai descendo. E é tomatinho. Cai. A gravidade é tão grande que me espalha totalmente assim, ainda faz assim para espalhar bem. Cara, que bom. O buraco negro nem percebe, não fica nem caminho nenhum, nem da minha cabecinha lá, fica andando de fora. Isso daqui é por causa de força de maré. Por que é força de maré? Porque a gravidade aqui é maior. De vez em quando eu olho para o céu e verifico que aparecem duas galáxias exatamente iguais. O problema é que esse tipo de par acontece em muitos lugares, muito mais frequente do que a probabilidade sugeriria que pudesse existir. Como explicar então duas galáxias iguais, uma perto da outra? Imagina que tivesse uma galáxia aqui, só que entre a galáxia e eu existe um buraco negro. Bom, essa galáxia emite luz para todas as direções. É claro que a luz que deveria vir diretamente onde eu estou não pode chegar, porque o buraco negro me deixa passar. Só que, bom, tem um raio de luz aqui que iria vir para cá assim e não ia chegar até onde eu estou. Só que, por causa desse buraco negro, a geometria do espaço nessa região está deformada. E a geodésica, ao invés de ser uma linha reta, passa a ser uma linha curva e chega até aqui. Só que quando essa luz chega até aqui, bom, eu nunca penso que a luz veio entortadinha assim. Eu sempre penso que, bom, já que a luz veio daqui, a impressão que eu tenho é que aquela galáxia está lá. Da mesma forma, um outro raio de luz que iria se perder para cá, perto, se perder no sentido de que não ia chegar até o meu olho, esse raio de luz, ao passar aqui perto do buraco negro, sofre um desvio. Essa galáxia me parece nessa posição. Conclusão: desta única galáxia, eu tenho duas imagens, e essas duas imagens, bom, são as duas imagens da mesma galáxia. Portanto, são duas galáxias iguais. Isso costuma se chamar lente gravitacional. Imagina que eu tenho um monte de estrelas aqui no céu e tem uma em particular aqui. E que daqui eu olho para aquela estrela e vejo essa estrela na direção dessas duas aqui, por exemplo. Bom, imagine agora que o Sol estivesse aqui. Bom, se o Sol está aqui, o que vai acontecer? Bom, o Sol é uma estrela com uma certa massa. Não é um buraco negro, mas tem uma certa massa. E como tem uma certa massa, é uma massa razoavelmente grande, o Sol deforma a geometria do espaço no entorno da região onde ele se encontra. A luz dessa estrela aqui, quando vai passar por aqui assim, não vai passar em linha reta. A luz vai sofrer um desvio. Isso significa que eu vou ver aquela estrela não nesta direção, mas eu vou ver aquela estrela numa outra direção aqui. Então essa é a posição observada da estrela. Só que observada é uma pinóia, né? Porque se está o Sol aqui, eu não consigo ver coisa nenhuma de estrela. Mas imagine a seguinte situação, que vai acontecer exatamente isso daqui, só que numa hora de um eclipse do Sol. Então, entre o Sol e o observador está a Lua. Portanto, o Sol fica eclipsado.
Se o Sol fica eclipsado, lembra que a gente pode ver as estrelas que estão lá no fundão. Conclusão, essa estrela que estava antes aqui, quando o Sol não estava aqui, na direção aqui dessas duas estrelas verdes, quando ocorre o eclipse solar, a Lua não importa, mas o Sol está aqui, a luz se desvia por causa da curvatura do espaço nas proximidades de um corpo de massa razoavelmente grande, e essa curvatura faz com que a estrela apareça aqui, não entre essas duas, mas numa outra posição. E o Einstein previu que isso aconteceria. Eu tenho aqui duas estrelas, aí o Sol aparece lá, eu não vejo as estrelas, mas quando o Sol está eclipsado, a luz das estrelas é desviada e aquela estrela me parece numa outra posição. E o que o Einstein fez foi calcular qual seria esse desvio. Ele fez esse cálculo e aí, num eclipse que ocorreu em Sobral, no Ceará, em 1919, verificaram que realmente, quando existe uma massa colocada no espaço, ocorre uma deformação. O Einstein tinha previsto o seguinte, que se tiver uma estrela real aqui, cuja luz deveria chegar até aqui, passando aqui a um certo ângulo do Sol, o desvio, quer dizer, onde a estrela pareceria observada, então esse desvio aqui seria dado por esta forma. Então, o desvio seria esse valor aqui, em segundos, dividido pela tangente do ângulo entre o Sol e a estrela. Bom, percebe que, como a tangente está no denominador, quanto menor for esse ângulo, quer dizer, mais perto aqui a luz vai passar, então, como a tangente está no denominador, quando diminui o ângulo, diminui a tangente, e quando diminui o denominador, aumenta o desvio. Então, quanto mais perto a luz passar do Sol, maior vai ser o desvio. E ele fez uma tabelinha. Uma tabelinha que diz o seguinte, ó, se o raio de luz passar a 0,25 graus do Sol, o desvio vai ser de 1,866 segundos. Se o raio de luz passar a meio grau do Sol, o desvio, mais ou menos a metade, e assim para frente. Fizeram a observação e o desvio deu 1,75 segundos, que era dentro da tabelinha que está aqui, exatamente o valor que o Einstein tinha previsto. Esta foi a primeira comprovação experimental da deflexão da luz prevista pela teoria da relatividade do Einstein. Olha só, ó, essa foto aqui. Aparecem aqui algumas coisas aqui. Essas coisas aqui, meio inclinadinhas aqui, meio entortadinhas aqui, são imagens de uma galáxia atrás de um buraco negro e que sofreu aquele processo de lente gravitacional. Quer ver? Uma outra. Outras, na verdade. Ó, pega isso aqui, ó. De uma galáxia, que eu não sei onde realmente ela está, só sei que está lá atrás, apareceram duas imagens. Ó, dessa outra aqui também, ó, duas imagens. Aqui também, ó, apareceram 4 imagens. Então, percebe que essa teoria de lente gravitacional realmente funciona. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa teoria, com essas características, é um dos modos que me permite eu descobrir exoplanetas em torno de estrelas. Nós tínhamos visto 3 tipos de geometria. A geometria plana, mundo euclidiano, a geometria esférica, de curvatura mais 1, e a geometria plana, de curvatura menos 1. Tudo indica que essa não é. Plano, o universo não é. Então fica a dúvida de qual desses dois é. Bom, e aí então começam a aparecer algumas coisas que antes a gente sabia que deveriam existir porque o Einstein disse que existiriam.
mas nunca tinha conseguido medir. Alguns até tinham dito que tinham achado alguma coisa, mas nunca conseguiram mostrar que aquilo realmente era uma onda gravitacional. Vamos ver o que é uma onda gravitacional. Imagine que eu tivesse aqui dois corpos de grande massa. Por exemplo, dois buracos negros. Que esses dois buracos negros estivessem em movimento. Por exemplo, quando eu jogo uma pedrinha na água, faz uma onda, e essa onda vai se propagando. Quer dizer, ocorre uma perturbação na água, e aquela perturbação se propaga na água. O que o Einstein dizia é que, se houver uma perturbação no tecido do universo, esse tecido do universo, espaço-tempo, então, se houver uma perturbação no tecido do universo, esta perturbação vai se propagar em forma de ondas. O problema é que essa perturbação é de uma amplitude muito pequena. É difícil de medir. Então, até a meados do ano passado, a gente nunca tinha conseguido observar isso. Aí conseguiram observar o que é uma onda gravitacional. Imagina que eu tenho um espaço vazio, tem um ponto P aqui, e bom, se o espaço é vazio, uma geodésica retilínea passaria por aqui assim. Geodésica, trajetória que a luz iria fazer é uma linha reta, segundo o que o Einstein dizia. Agora, imagine que houvesse aqui uma mudança de posição dessas massas aqui. Se houver uma mudança de posição dessas massas, a geodésica vai ser deformada. Então, por esse ponto aqui, vai passar uma geodésica deformada. Por que ela é deformada? Eu tenho duas massas, cada uma dessas massas deforma a geometria do espaço, portanto a geodésica vai ficar deformada. Muito bem. Imagine que esse corpo agora vem vindo para cá. Lembra que a geodésica era essa daqui aqui. Mas se esse corpo aqui mudou de posição, ele vai modificar a distribuição da matéria. Se vai modificar a distribuição da matéria, vai modificar a curvatura do espaço. Portanto, a geodésica vai mudar para ser o quê? Imagina o seguinte. Imagina que, se não tivesse massa nenhuma, a geodésica seria retilínea. Coloca essa massa, a geodésica vai sofrer uma deformação. Como se fosse aquele negócio lá do buraco negro. Agora, vamos supor que eu pego esta massa aqui e desloco para cá. Bom, a hora que eu desloquei essa massa para cá, o que vai acontecer? Bom, percebe que se a massa mudou, as geodésicas por aqui vão mudar. A geodésica que passou aqui, agora vai passar aqui. Então lá, esse corpo desceu e mudou a geodésica. Só que a mudança da geodésica, bom, ela vai ter que se propagar. E ela não se propaga com velocidade infinita. Isso significa que mudou, essa geodésica estava aqui, agora passa a ser aqui, mas ali ainda não chegou o efeito. Se não chegou o efeito, aqui existe a separação de onde era a geodésica antes e onde é a geodésica agora. E conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que esta geodésica vai vindo para cá, a propagação vai indo para lá e, portanto, a frente da perturbação vai indo para lá. Esta perturbação nas geodésicas, causada pelo deslocamento de uma massa que deforma a geometria do espaço. Então, esse deslocamento causa uma deformação da geodésica, essa deformação vai se propagando.
conforme ela vai se propagando, aquilo se chama uma onda gravitacional. Então, uma onda gravitacional é uma perturbação que se propaga no espaço. Essa perturbação foi causada pela movimentação de uma massa. Bom, isso significa que, quando eu estou aqui, eu crio uma certa deformação na geodésica que está aqui. É claro que como a minha massa é uma porcariazinha de massa, a geodésica que eu deformo é muito pequena. Mas eu deformo um pouco. Se eu venho para cá, bom, eu não estou mais deformando lá, estou deformando aqui. Então houve uma deformação lá, aí eu vim para cá, houve uma deformação progressiva para cá. Então houve uma pequena variação, de uma pequena onda gravitacional. Só que é muito pequena. Para que apareça uma onda gravitacional suficientemente grande, quer dizer, suficientemente potente, que faça uma deformação nesse tecido espaço-tempo, essa deformação, uma onda gravitacional, eu tenho que ter corpos de grandes massas sofrendo grandes modificações. Imagine que eu tivesse agora 2 buracos negros. E esses 2 buracos negros estão girando um em torno do outro. Cada um deles, na verdade, girando em torno do centro de massa comum. Então, 2 buracos negros de grande massa, sujeitas à atração gravitacional, girando um em volta do outro. Bom, esses buracos negros girando vão causar ondas gravitacionais, vão deformar a geometria do universo. E essa deformação vai se propagando devagarzinho com o espaço do tempo. Essa figura aqui não fui eu que fiz, tá? Isso daqui eu copiei de algum lugar. Isso daqui eu não sei fazer. Eu tenho então que, por causa do movimento desses buracos negros, essas ondas gravitacionais foram se propagando. Só no finalzinho do ano passado é que um grupo de cientistas detectou essas ondas gravitacionais nos Estados Unidos. E, basicamente, o aparelho que eles usaram para detecção foi o seguinte. Tem aqui uma série de trabalho, que tem isso daqui, engloba isso. E tinha 2 tubos compridos aqui, de mais ou menos 4 quilômetros cada um. São 2 túneis. E nesses túneis, e aqui foi feito vácuo. Pelo menos, melhor vácuo que eles conseguiram. Aqui tinha um laser de alta potência. Aqui tinha uma lâmina semi-espelhada. Uma lâmina semi-espelhada é aquela que deixa passar uma parte da luz, mas reflete a outra parte. E aqui tem um detector de onda de laser. Então, o que eles fizeram? Lançaram um raio laser. Então vem vindo aqui uma onda de luz, laser. Agora é onda, tá? Não é partícula, é onda, para poder explicar. Esta onda chega aqui nessa lâmina semi-espelhada, atravessa e vai para lá. Aqui no fundo do tubo tem um espelho plano, de altíssima qualidade. A luz bate no espelho, reflete, vem para cá, reflete nesse espelho agora, na lâmina de face semi-espelhada, e vem para cá, para o detector de ondas. Um outro raio de luz que foi emitido daqui, do laser, sincronizado, essa aqui é uma característica importante do laser, né? O laser emite raios que estão sincronizados. Então, emite sincronizado significa que o máximo está aqui, o máximo está aqui, o máximo aqui, o máximo aqui. Então, emite. Este daqui vai fazer um percurso que ele vai bater nesse espelho, refletir no espelho, vem para cá, vai lá para cima, reflete no espelho de cima,
desce, passa pela lâmina semi-espelhada e vem para cá também. Bom, como aqui tem 4 km e aqui tem 4 km, eles colocaram esses espelhos aqui de tal forma a garantir que o percurso que a luz faz daqui até lá, de volta e para cá, é o mesmo percurso que a luz faz daqui até lá e vem para cá. Com precisão assim de milésimos de milímetro. Imagine, precisão de milésimos de milímetro em 4 quilômetros. Muito bom. E quando chega aqui, eles verificavam que, então, mudando esses espelhos de tal forma que as ondas aqui chegassem sincronizadas outra vez. Imagine então que aqui eu tivesse a geodésica e que a geodésica fosse retilínea, e aqui também geodésica retilínea. Então, e a retilínea porque, bom, a massa da Terra é pequenininha, então eu posso mostrar que a geodésica é basicamente retilínea. E então, com isso, os raios de luz chegavam aqui sincronizados. Andavam mesmo para lá, mesmo para cá. Chegavam aqui. Quer dizer, saíam com o mesmo passo, andavam mesmo para cá, o mesmo para cá, chegavam com o mesmo passo. Ponto final. Muito bem. Agora, vamos supor que por algum motivo qualquer houve uma modificação na forma dessa geodésica causada por uma onda gravitacional. O que vai acontecer? Bom, a radiação que vai sair daqui, vai passar por aqui, vai seguir agora ao longo da geodésica que é a trajetória da luz. Vai bater no espelho, volta sobre a geodésica, vem para cá e bate para cá. O outro raio de luz vem para cá, sobe, só que essa geodésica não foi deformada. Sobe, desce, vem para cá, chega aqui. Só que percebe que agora a geodésica ficou mais comprida do que antes. Mas essa não mudou de comprimento. Se essa geodésica ficou mais comprida, a onda teve que dar mais passos para poder chegar até aqui. Ou seja, uma onda chegou defasada com relação à outra. E foi esta defasagem que eles conseguiram medir. E, bom, o que eles tinham, através da teoria da relatividade geral do Einstein, é que eles sabiam que, se houver essa defasagem, qual tinha que ser a condição da onda gravitacional que chegou. E quando eles fizeram isso, inclusive, na verdade, tem que chamar a atenção para o seguinte: esse conjunto LIGO existe em dois estados bem distantes lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Se acontecesse uma onda gravitacional causada por certas coisas, vamos ver já quais, a previsão teórica é que a defasagem, seria dada com o passar do tempo aqui assim, e aí apareceu uma defasagem grandona. Que é quando então a onda chegaria. E aí ia diminuindo. A observação experimental. Essa parte amarela. Olha só. Bateu com a previsão. Puxa, coincidência. Tá bom. Então, ao invés de fazer o LIGO da cidade de Hanford, vamos ver o que aconteceu com o LIGO em Livingston. O preto era o previsto para aquela região e o azul foi o medido. Percebe que bate. Muita coincidência de dois lugares diferentes acontecer um fenômeno de
ondas gravitacionais previstas e serem detectados nos dois lugares, praticamente no mesmo instante, exatamente com as mesmas condições. Aí tira a coincidência fora e é uma comprovação experimental da teoria. Ou seja, eles verificaram que dois buracos negros, inicialmente de massas 36 massas solares e 29 massas solares, estavam em movimento um do outro, conseguiram se fundir em um único buraco negro, com massa de 62 massas solares. Só que se vocês somarem isto daqui, dá 65. Mas o resultado deu só 62. Quer dizer, houve uma perda de 3 massas solares nessa brincadeira. Para onde foi essa perda de massa? Energia. Essa massa se transformou em energia. Energia que fez o quê? Perturbou o espaço-tempo do universo, criando as ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais foram criadas por causa dessas 3 massas solares que foram transformadas em energia. Lembra que quando eu tenho uma certa massa que eu transformo em energia, a energia que eu tenho é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz? Bom, imagina a massa correspondente a 3 sóis. 3 sóis passadas para energia. Deu uma energia enorme. E foi exatamente essa energia enorme que permitiu o aparecimento de uma onda gravitacional suficientemente intensa para poder ser detectada. A partir de agora, nós temos mais um método de se observar o céu. Antes nós tínhamos um método de observar o céu a olho nu, observar o céu dentro da região visível, observar no infravermelho, observar no ultravioleta, raio-x, raios gama. Agora nós temos a oportunidade também de observar em ondas gravitacionais.